The Pilgrim Books apresenta Calçados Confortáveis, a história de uma jornada espiritual, por Sharon Garlow Brown. Narração, Rosana Pena. 1. O convite de uma jornada. Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. A.R.A. Meg, 1967. Uma garotinha solitária, vestida com um casaco de lã cinzento e uma touca de tricô vermelha, atravessava a neve à procura de um brilho dourado. Sua mamãe havia ganhado sininhos de Natal e os tinha fixado sorrindo na porta da frente. Então, quando o vento derrubou os sininhos, a pequena Meg, de 5 anos, estava determinada a encontrá-los e a fazer a mamãe feliz de novo. Meg cantarolava enquanto procurava nos arbustos do quintal. Ela adorava brincar de esconde-esconde. Ela queria que a mamãe ou a Raquel brincassem de esconde-esconde com ela, mas a mamãe estava muito ocupada para jogar. E Raquel, de 11 anos, sempre dizia que já era muito grande para esses jogos de criancinha. Se pelo menos o papai não tivesse ido para o céu morar com Jesus. O papai era muito bom em esconde-esconde. Durante quase 1 hora, Meg procurou pacientemente os sinos perdidos, até que finalmente avistou um deles, em um monte de neve perto da garagem da Sra. Anderson. Segurando seu prêmio, Meg saltitou pela rampa e subiu os degraus da entrada. Mamãe estava à porta, muito brava e dando bronca. Margaret Fowler, você não me ouviu chamar? Mamãe, achei eles! Meg, radiante, estendia o presente. A mãe tirou o gorro de Meg, revelando os fartos cachinhos loiros. Quantas vezes eu tenho de repetir? É para tirar as botas lá fora. Eu não quero a neve estragando o piso. Meg deixou as botas na varanda e entrou dançando e tilintando os sinos. Mamãe, olha, achei seus sininhos. A mãe franziu a testa enquanto fechava a porta. Que sinos? Meg Crane atravessou a porta da casa de sua infância em Kingsbury, Michigan, quando o tilintar das chaves ecoou no hall de entrada. Mesmo tendo passado quase 40 dos seus 46 anos na grande casa em estilo vitoriano da família Fowler, ela nunca havia se sentido tão sozinha. Fechando a porta atrás de si, Meg, escorada na parede, deslizou lentamente até se sentar no piso e escorar a cabeça no painel de madeira. Se foi. A Becca se foi. Sua querida filha se fora. Meg desejava que tivessem passado mais tempo juntas. O início de agosto chegou rápido demais e agora sua única filha estava em um avião para Londres para cursar o 1º ano da faculdade. A presença animada de Becca em casa mantinha Meg alegremente ocupada. Havia tantas coisas para fazer juntas, tantos preparativos para aquela aventura no exterior. A alegria e o entusiasmo de Becca mantinham o coração de Meg bem longe daquela dor. Mas agora, o vazio da casa a envolvia em um silêncio assustador. A mãe também se fora. Não voltaria mais. Meses depois da morte de Ruth Fowler, Meg ainda lutava com o impulso de cumprimentar sua mãe logo que chegava. Ela ainda esperava que a mãe aparecesse à mesa para jantar. Ainda esperava seus passos na escada. Ainda parava na porta do quarto, sufocando a vontade de dizer boa noite. Meg supôs que também levaria tempo até processar a ausência de Becca. Ela imaginava que continuaria procurando a garrafa rosa de Becca no balcão da cozinha. Ela imaginava que continuaria procurando a voz alegre da filha que cantarolava acompanhando a música no iPod. Provavelmente acordaria por volta da meia-noite, esperando ouvir Becca chegar em segurança após uma saída com os amigos. Porém, os únicos sons na casa agora eram os suspiros melancólicos de um relógio antigo de seu avô e o zumbido da geladeira. Meg Crane estava só.
completamente só. E agora? Abaixando a cabeça, Meg escondeu o rosto entre as mãos e chorou. Sábado à noite, Meg ajustou o despertador zelosamente. Embora preferisse ficar na cama no domingo de manhã, ela chegou à igreja Kingsbury Community no meio do hino de abertura. Durante anos, ela seguiu fielmente a maneira mais segura de evitar a interação com os outros membros. Chegar enquanto todos cantavam, sentar-se no último banco bem perto da porta e sair antes da bênção final. Com menos de 1,60 de altura, Meg tinha uma facilidade maior para entrar e sair dos lugares sem ser vista. Na maioria dos domingos, sua estratégia de invisibilidade funcionava perfeitamente. Neste domingo, contudo, Sandy, a esposa do pastor Dave, estava no átrio da igreja no momento em que Meg se retirava. Meg caminhou como se estivesse com pressa, na esperança de que a velocidade e o olhar determinado simulassem um compromisso inadiável. Entretanto, quando Sandy sorriu e cumprimentou-a pelo nome, Meg logo percebeu que havia sido interceptada. Estava esperando te encontrar hoje, Meg. Eu não tenho te visto nesses últimos meses. Como você está? Bem, obrigada, Sandy. E você? Estamos bem. Aproveitando esse clima maravilhoso. Os verões em Michigan são lindos, não são? Meg podia ouvir o coral cantando a última música e sabia que não tinha muito tempo antes que o átrio da igreja ficasse cheio de gente que ela não queria ver. Foi preciso muito esforço para ela simplesmente não se desfazer em lágrimas. Um olhar compassivo, uma palavra delicada, e já parecia que ela ia se desintegrar. Ela se aproximou da saída discretamente. Isso chegou pelo correio faz poucos dias e pensei em você. Sandy entregou a ela um panfleto cor de ameixa. É sobre os programas de outono no Retiro Nova Esperança. Você conhece o Nova Esperança, não é? Meg nunca havia visitado o Retiro, mas por morar em Kingsbury durante a vida toda, ela sempre passava de carro na frente do prédio. Sei onde fica, mas só isso mesmo. As portas do templo logo estariam abertas e ela ficaria cercada. Sandy claramente não tinha a mesma pressa e continuou. O Nova Esperança é um lugar maravilhoso. Eu participei de muitas programações deles e essa em particular é muito boa. Meg afastou dos olhos os cachos loiros acinzentados e fingiu interesse, enquanto Sandy mostrava a ela o trecho sobre uma jornada sagrada. É para você aprofundar seu relacionamento com Deus através da oração e outras disciplinas espirituais, Sandy explicou. Com as mudanças que você passou nos últimos meses, eu imaginei que esse grupo poderia te ajudar a se reencontrar. Meg mordeu o lábio inferior. Estava claro que o pastor havia falado com a esposa sobre como estava sendo duro para ela atravessar o processo do luto. Sandy continuou com uma voz suave. Eu me lembro de como me senti quando minha mãe morreu, e eu sei como vocês eram próximas. Próximas? Meg sentiu o calor do sangue subindo e se espalhando pelo rosto e pelo pescoço. As manchas vermelhas se apoderavam da sua pele clara. Traidoras! Ela se ressentia por essas manchas. Muito obrigada por se lembrar de mim, Sandy, ela disse, encostando a mão gelada em volta do pescoço para esfriar o sangue. Por favor, diga ao pastor Dave que o sermão que ele pregou hoje foi muito impactante. Então ela saiu rapidamente pelas portas de vidro antes que mais alguém pudesse sorrir e chamar seu nome. Hannah, 1976. Hannah Shapley, de 7 anos, adorava o ursinho marrom, seu fiel confidente de segredos e tristezas. Quando um de seus olhos adoráveis caiu e desapareceu, ela ficou de coração partido. Dona Betty, uma vizinha idosa, afagou a cabeça de Hannah com a mão artrítica e disse a ela que não deveria se preocupar. Ela podia consertar os olhos do ursinho marrom. Hannah, com os olhos cheios d'água, o confiou à senhorinha, que prometeu devolvê-lo em breve. 2 dias depois, quando o ursinho voltou para casa,
Dona Beth estava radiante e disse: Hannah, aqui está. Viu? Novinho em folha. Porém, quando Hannah olhou nos olhos do ursinho marrom, não o reconheceu. Ela viu que ele também não a reconhecia. A expressão terna e sábia desapareceu e fora substituída pelo olhar esquecido e vazio de 2 botões grandes de plástico. Hannah tinha perdido seu confidente e seu melhor amigo. Sua mãe ficou envergonhada por causa do silêncio da menina. Como se diz, Hannah? A Dona Beth se esforçou muito para consertar o urso para você. Obrigada, Dona Beth. Hannah respondeu em um sussurro, mas quando estava sozinha no quarto, se desmanchou em lágrimas. Eu sempre me sinto muito melhor depois de falar com você, disse uma voz feminina chorosa do outro lado da linha. Hannah Shapley, de 39 anos, sorriu consigo mesma. Ela adorava seu trabalho. Durante 15 anos, ela servira como pastora auxiliar na igreja de Westminster, em Chicago, e continuava amando o trabalho. Vamos nos reunir para orar, disse Hannah, abrindo a agenda e verificando os detalhes dos compromissos daquele dia. Terça-feira, 5 de agosto. Ela havia agendado uma reunião no jantar. 8 da noite é muito tarde? Hannah perguntou. Seria ótimo se fosse na sua casa, ou se preferir pode vir no meu gabinete, o que for melhor para você. Combinaram de se encontrar no gabinete de Hannah. Hannah nunca se arrependeu da decisão de mobiliar e decorar seu gabinete com muito mais conforto do que a própria casa. O ambiente acolhedor proporcionava muito mais que um refúgio seguro para pessoas em crise. Hannah também passava a maior parte da sua vida ali. Na verdade, certa vez, ela calculou o número de horas acordada que realmente passava em casa só para descobrir que totalizava um distante terceiro lugar, bem abaixo de hospitais. Hannah olhou para o relógio e pegou as chaves. Ela precisava estar no hospital às 10 para orar com Ken Walsh antes de uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Ela também aproveitaria a viagem para visitar Mabel Copeland, que se recuperava de uma cirurgia de prótese de quadril. Se ela se apressasse, ainda poderia comprar flores no caminho. Saindo do escritório, quase esbarrou em Steve Hernandes, pastor titular da igreja de Westminster. Correndo de novo? Steve perguntou. Pré-operatório agora de manhã e depois um monte de cuidados pastorais agendados. Hannah passou a mão no cabelo curto e castanho claro, prendendo atrás da orelha uma mecha solta. É mais um daqueles dias em que preciso estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Sabe como é? Posso te ajudar em alguma coisa hoje? Steve sempre perguntava e Hannah sempre dizia que não. Ela mantinha tudo sob controle. Mesmo assim, se sentia agradecida por ele ter o hábito de sempre perguntar. Muitos pastores titulares se esquecem do valor de seus auxiliares. Steve não. Ele sempre procurava verificar o termômetro espiritual de sua equipe e era amado por isso. Hannah, não se esqueça de parar um pouco para respirar. Ela riu. Eu tenho um horário agendado para respirar na quinta da semana que vem. Na manhã seguinte, pouco antes das 8, Steve apareceu na porta do gabinete. Chegou mais cedo de novo? Perguntou, olhando para o relógio. Hannah olhou por cima do livro e segurou um bocejo. Eu passei no hospital para orar com Ted e sua família antes da cirurgia agora de manhã. Queria ficar e esperar com eles, mas eu tenho uma reunião às 9. Eu volto lá mais tarde, eu vou ver como ele está. Ela indicou o sofá de camurça marrom. Entre, Steve. Senta aí. Ele afastou uma almofada e uma coberta. Você foi para casa ontem à noite? Vou tirar um cochilo daqueles mais tarde. Ela tomou um gole de café. Como vão as coisas? Ela ouviu Steve respirar fundo, como se estivesse se preparando. Hannah, os presbíteros e eu chegamos a uma decisão que eu sei que você não vai gostar, mas espero que possa receber como presente. Hannah cerrou os dentes e começou logo a imaginar possibilidades do que ele ia dizer. Incrível! Quantos pensamentos conseguiam passar pela sua cabeça em 5 segundos?
Com um único tiro para o alto, ela já estava longe, fugindo para as montanhas. Será que estavam reestruturando a equipe? Cancelaram um dos programas do ministério? Ela ia receber outra equipe para supervisionar? Steve continuou. Vamos te dar uma licença sabática de 9 meses. Começa em setembro. Por um momento, Hannah sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Eu não entendo, disse, estudando o rosto de Steve em busca de pistas não verbais. Eu sei, mas alguns de nós já conversávamos sobre isso há algum tempo e está na hora. Você trabalha aqui faz quase 15 anos sem uma pausa. Na verdade, já passou da hora. Mas muitos pastores passam bem mais tempo do que isso e nunca têm uma pausa. Ela respondeu. Além disso, eu tirei 6 semanas de folga no ano passado. Steve começou a rir. Eu sim, mas para se recuperar de uma cirurgia de risco. E se bem me lembro, você continuou trabalhando de casa. Ela negou com a cabeça enfaticamente. Eu não preciso de uma licença sabática. Eu amo meu trabalho e estou bem. Você não pode discutir dessa vez, Hannah. Já foi decidido. Inclusive para expressar o nosso amor e apreciação por você e para te ajudar a relaxar, algumas pessoas fizeram doações para cobrir todas as suas despesas pessoais. Hannah nunca ouvira falar de um pastor auxiliar receber uma licença sabática tão generosa e ficava cada vez mais desconfiada. Ela sabia que não conseguia controlar sua expressão facial, então olhava fixamente para outra coisa. No caso, um vaso de plantas e um balão escrito melhoras que ela entregaria mais tarde. Steve viu a reação dela e respondeu aos seus medos não declarados. Hannah, você não está sendo demitida. Eu prometo. O seu trabalho é excelente. A congregação ama você e você é uma ótima colega de trabalho. Ela ainda não conseguia olhar para ele. Não confiava em si mesma. Com a visão periférica, ela o viu se inclinar para a frente no sofá, apoiar os cotovelos nos joelhos e juntar as mãos. Esta era a posição séria de Steve, reservada para momentos particularmente traiçoeiros do cuidado pastoral. Casais à beira do divórcio, adolescentes ameaçando suicídio, pais perdendo a fé após a morte de um filho. Steve fincava firmemente os calcanhares no chão e segurava uma corda invisível, puxando de volta a alma que balançava à beira do precipício do desespero, puxando-a para os braços fortes de Jesus. Steve claramente pensava que ela estava balançando no limiar. Que limiar? Ela não se lembrava dele jamais ter usado a corda com ela. Ela não precisava da corda. Nada disso. Steve continuou. Lembra aquele sermão, muito bom por sinal, que você pregou há alguns meses sobre João 15? Hannah não respondeu. Ela teve a sensação de que suas palavras de sabedoria sobre Jesus como a videira e o pai como o lavrador estavam prestes a se voltar contra ela. Você disse à congregação que podar não é um castigo, é uma melhoria. Você nos lembrou que a poda é a maneira como Deus nos molda para nos tornar mais parecidos com Cristo. Jesus disse que os ramos que são podados são aqueles que dão fruto. E você está dando frutos, Hannah. Muitos frutos. Este período sabático não é um castigo, é uma poda. É hora de deixar Deus cuidar de você e te moldar para que você possa se tornar ainda mais como Cristo. Mas setembro? Hannah exclamou. Impossível! Eu já estou com todas as programações da estação planejadas. Não tem como reorganizar tudo tão rápido. E quem cobriria tudo para mim? Steve hesitou. E nessa hesitação, Hannah percebeu a verdade. Já tinham tudo planejado há algum tempo. Estavam apenas evitando contar para ela até agora. Por que não deram a ela algum aviso? Por que não a incluíram no planejamento? Mais do que isso, por que não a consultaram para começar? Hannah, temos tudo sob controle. Não precisa se preocupar com nada. Eu prometo. Isso era loucura.
Completamente absurdo. Como isso podia estar acontecendo? Steve falou com a voz grave e tranquilizadora. Você tem feito um grande trabalho aqui na Westminster. A equipe, os presbíteros, todos concordam com isso. Mas eu também acredito que você precisa de tempo e espaço para descobrir a sua identidade pessoal e profissional. Você não sabe quem você é quando não está pastoreando. Não sabe o que fazer quando não precisam de você. E não faz ideia do quanto está cansada. Confie em mim. Eu já passei por isso. Ainda que a voz dele fosse gentil, Hannah se encolheu. Hannah, alguns anos atrás, o meu pastor titular teve essa mesma conversa comigo. Ele viu os sinais de alerta na minha vida que eu não percebia e tomou as providências necessárias. A intervenção dele salvou o meu ministério, a minha família e a minha saúde. Foi uma grande bênção para mim e espero que seja uma bênção para você. Ela não queria ouvir aquilo. Ela não estava esgotada, nem estava à beira de um desastre. Ela não tinha uma família com quem se preocupar e sua saúde estava em ordem. Ela não precisava de uma pausa, nada disso. Não posso tirar só um mês de folga? Não. 3 meses, então. Eu vou para um retiro guiado em algum lugar e volto renovada e restaurada. Steve estava irredutível. Estamos falando de uma poda radical. Se te dermos apenas alguns meses, você vai contar os dias até voltar e recomeçar exatamente de onde parou. Mas é um ano letivo inteiro. O que vou fazer com todo esse tempo de folga? Ele sorriu gentilmente. Não se preocupe em tentar entender tudo agora. Podemos conversar mais tarde sobre algumas ideias, como você pode aproveitar esse tempo. A prioridade é te levar a um lugar onde você possa mudar o ritmo para descansar de verdade. E nós vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar você nessa mudança. Steve se levantou. 9 meses, Hannah. Apenas entregue a Deus esses 9 meses. Ela sabia que não adiantava discutir. Eles haviam tomado a decisão sem sequer consultá-la, sem seu conhecimento ou aprovação. Aquilo estava fora do seu controle. Enquanto observava Steve saindo do escritório, Hannah não conseguia evitar o ressentimento. Ela não precisava de uma intervenção e não queria esse presente. Especialmente um presente que tinha a intenção de ser tão absurdamente generoso. Não se sentia apenas ressentida. Agora também se sentia culpada por ser ingrata. Ela detestava se sentir assim. Mara, 1968. Mara Payne mordia o lábio inferior e olhava fixamente para os sapatos bicolores enquanto chutava pedacinhos de terra e grama. Ela havia desempenhado esse papel inúmeras vezes e sabia o roteiro de cor. Um a um, os capitães do 4º ano gritavam os nomes dos colegas. Um a um, os escolhidos desfilavam até os respectivos times, cumprimentando uns aos outros e sussurrando recomendações para a próxima escolha aos ouvidos dos capitães. Mara não precisava olhar para saber o que estava acontecendo. Os pés, ao lado dos dela, eram de Ed Carter. Ela conhecia os tênis dele. Listras azuis, cordões lamacentos e um pequeno furo revelando um dedo grande espremido dentro da meia. Ed era sempre o penúltimo a ser chamado, mas pelo menos era escolhido. Mara era simplesmente a sobra. Quando o capitão aborrecido finalmente murmurava o seu nome, ela trilhava o caminho da vergonha e dizia a si mesma que não se importava. Mas os seus sapatos salpicados de lágrimas contavam uma história diferente. Mara e Tom Garrison, sentados nas arquibancadas de metal em uma noite quente de agosto no oeste de Michigan, comiam um cachorro-quente e aplaudiam o time de beisebol dos filhos, os Kingsbury Knights. As sextas-feiras eram uma das poucas noites que a família passava junta. Na maior parte das semanas, Tom viajava de segunda a quinta e Mara tinha de lidar com os passos precisamente cronometrados de uma mãe solteira. Porém, quando Tom estava em casa, ele se dedicava aos 2 filhos adolescentes. Vai! Vai! Vai!
Tom pulava e gritava enquanto Kevin, de 15 anos, furou um forte bloqueio no centro do campo, driblou o primeiro, driblou o segundo e alcançou a terceira base. Salvo! Tom gritava junto com o árbitro. Isso! É isso aí, Kevin! Ele sentou-se de novo, batendo palmas, muito empolgado. Te digo uma coisa, Mara. Esse garoto tem talento. Você viu? Ele vai ganhar uma bolsa de estudos em algum lugar. Beisebol, futebol, basquete, o que você imaginar. Ele consegue. Mara tomou um gole do seu refrigerante Diet e procurou Brian, de 13 anos, do banco dos jogadores. Quando finalmente achou, levantou-se. Era difícil não a ver em sua grande túnica verde-limão e chapéu de palha de abas largas. Porém, se Brian havia visto seu aceno, ele a ignorou. Ela se sentou e olhou para os sapatos, esperando que ninguém mais tivesse visto ele olhar em sua direção e virar as costas. Então, ela começou esfregando as palmas das mãos para cima e para baixo nas coxas avantajadas. Você já sabe mais algum detalhe dos seus planos com os garotos amanhã? Tom não respondeu, preferindo se concentrar intensamente na finalização do arremessador e na liderança de Kevin na terceira base. Mara esperou pela jogada do batedor, que errou a bola antes de tentar de novo. Estava pensando se vocês planejam passar o dia todo fora ou se irão jantar em casa. Não sei. Na hora a gente vê. Ele continuava de olho no campo. Mara tirou o chapéu e alisou o cabelo recém-pintado de castanho a caju. Ainda conseguia sentir o cheiro da amônia. Talvez um dia ela esbanjaria um pouco e se presentearia com uma pintura de salão em vez daquela de caixinha. Infelizmente, as luzes acobreadas acabaram muito mais laranjadas do que ela queria, e agora precisava tentar consertar isso sem estragar mais. Ela imaginou que sempre poderia voltar a um tom de castanho sem graça ou talvez marcar um horário no salão. Ela concluiu que, aos 50 anos, tinha direito a um pouco mais de atenção consigo mesma do que normalmente se dava, ainda que Tom discordasse. Ela suspirou. Eu ficaria feliz de cozinhar algo para nós, se você achar que voltam do jogo a tempo. Tom mordeu o cachorro-quente e acenou para Brian. Brian acenou de volta. Eu já disse que não sei. Na hora a gente vê. É que assim você me ajuda a planejar o meu sábado, se eu souber o que esperar. Chega, Mara! Rosnou, esfregando as mãos no seu curto cabelo grisalho. Será que eu posso, pelo menos, assistir o jogo em paz? Tom saltou novamente na torcida, enquanto Kevin corria para a base principal em uma bola baixa para o shortstop. Muito bem, Kevin. Continue assim. Kevin virou o rosto sardento para a arquibancada e fez um gesto positivo na direção do pai. Mara pôs de volta o chapéu. Tom girou, olhando diretamente para ela. Você faz o que você quiser, ok? Se a gente ficar com fome, a gente para e come qualquer coisa no caminho de casa. Agora pare de me perturbar. Mara viu uma das outras mães se virar e lançar um olhar simpático em sua direção. Sabendo que a conversa deles tinha sido ouvida, Mara forçou um sorriso largo e um riso leve. Homens, ela sussurrou à mulher, revirando os olhos e balançando a cabeça. Durante as 3 rodadas seguintes, ela ignorou Tom e fingiu estar interessada na vida das outras famílias nas cadeiras em volta. As outras famílias felizes e perfeitas. Depois que o jogo acabou, ela ficou na arquibancada vendo Tom abraçar os meninos no campo. Depois se arrastou lentamente pelo estacionamento até sua picape preta, lutando contra as lágrimas, até que estivesse em segurança, longe de qualquer espectador. Quando Tom e os garotos chegaram em casa depois da habitual celebração pós-jogo no Steak and Shake, Mara já estava na cama, fingindo que dormia. Na segunda noite, Mara, sentada na grande cama de casal, casava os pares de meias da família. Ela ouvia outras mulheres falando sobre deixar a roupa lavada em cestos para o marido e os filhos pegarem o que precisavam. Mas Mara nunca se importou em separar a roupa lavada. Havia algo particularmente recompensador em unir os pares de meias. Quando não conseguia encontrar o par de uma,
colocava a meia solitária na gaveta de cima da cômoda e esperava a faltosa aparecer. Na verdade, a gaveta de cima estava cheia de meias sem par, ou melhor, meias que um dia tiveram um par e que ela não suportava a ideia de jogar fora. Alguém deveria fazer um country sobre isso. Talvez até já exista. Kevin apareceu na porta enquanto Mara guardava a última camiseta de Tom. Papai pediu para te avisar que só chega na quinta bem tarde. Desde que o filho ganhou um celular no aniversário de 15 anos, Tom adquiriu o hábito de passar a maioria de suas mensagens através dele, ou por mensagens de texto. Atualmente, Mara conversava muito pouco com Tom, seja durante suas viagens, seja em casa. Assim que entregou a mensagem, Kevin já estava no corredor. Apenas uma vez, ela desejou que os filhos ficassem por perto pelo menos o tempo suficiente para uma conversa significativa. Algo além de um grunhido típico ou levantar de ombros sempre que ela perguntava sobre o dever de casa ou os amigos. O único caso em que ela recebia frases completas era quando eles queriam comida, roupa limpa ou pegar um táxi. Kevin, não esquece que você tem consulta no dentista amanhã. Mara chamou o filho. Ele não respondeu. Kevin! Eu sei! Ele gritou do quarto. Onde está minha calça jeans? Agora era o Brian que estava na porta. Eu guardei na sua gaveta. Não, a preta. Não vi a preta. Eu coloquei para lavar já faz uma semana. Não sei, Brian. Esvaziei o cesto hoje cedo e lavei tudo que estava lá. Então, cadê a minha calça? A covinha sardenta no canto da boca estava começando a se contorcer. Ele parecia tanto com o pai, assim parado, franzindo a testa, os braços cruzados no peito. Já olhou no chão do quarto? Eu vi um monte de coisa do lado da sua mesa. Dawn, sua terapeuta, recomendara que ela parasse de catar as bagunças dos meninos. Eles precisam assumir alguma responsabilidade, dissera Dawn. Tem de aprender a lidar com as consequências. Brian desapareceu e voltou com as calças amarrotadas, formando uma bola e jogou em Mara. Eu preciso disso para amanhã. Ele disse e saiu do quarto. Mara saiu lentamente e colocou a calça no cesto de roupa vazio. Algum dia talvez as coisas fossem diferentes. Deus, por favor. Ela não tinha certeza quanto tempo conseguiria continuar assim. Carissa, 1990. A família Goodman sempre escolheu o primeiro banco, bem na frente do púlpito, onde todos poderiam vê-los. Carissa, de 8 anos, se sentava entre o pai e a mãe, fingindo estar muito atenta à pregação do reverendo Hildenberg. Mesmo quando a meia calça coçava e o laço de tafetá estava apertado e desconfortável em volta da cintura, Carissa estava determinada a não ficar se mexendo. Ela era uma estátua, imóvel e estoica, como aquelas esculpidas há séculos pelos antepassados gregos de sua mãe. Os antepassados do papai também eram estoicos, porém britânicos. Talvez até fossem da realeza. Carissa gostava da ideia de ser uma princesa. Papai sempre dizia que ela possuía um rosto capaz de mover 1000 navios, como Helena de Troia. Carissa de Kingsbury. Ela gostava do som de seu nome, mesmo que sempre tivesse de corrigir as pessoas que pronunciavam errado. É Carissa, dizia. Seu nome significava graça, e Carissa também gostava disso. Treinava para ser o mais graciosa possível. Na maioria dos domingos, Carissa passava o culto sentada e imóvel do lado de fora enquanto disparava por dentro. A mãe não permitia que ela trouxesse livros para a igreja ou para a mesa de jantar. Então, ela os escondia em sua cabeça. Possuía uma biblioteca inteira guardada dentro de si e podia ler sempre que quisesse. Ninguém nunca soube que ela estava só fingindo que ouvia o sermão. De fato, toda semana, o reverendo Hildenberg apertava a mão de Carissa e contava como ficava feliz de ver uma jovenzinha prestando tanta atenção. Então o Sr. Goodman punha o braço em volta dos ombros de Carissa, sorria e dizia: Obrigado, reverendo.
Temos muito orgulho dela. Carissa Goodman Sinclair, de 26 anos, esticou-se para trás para alongar os ombros tensos e depois se levantou da mesa. Somente os estudantes de doutorado na Universidade de Kingsbury tinham salinhas de estudo particulares na biblioteca principal, e a sua estava lotada de clássicos da literatura inglesa. Seus olhos percorreram as prateleiras, tentando decidir quais livros levar para casa. Definitivamente, passaria mais uma noite estudando Milton e precisaria de suas anotações sobre cultura e sociedade da Inglaterra elisabetana. Evidentemente, também poderia avançar em seu ensaio sobre Shakespeare se terminasse a análise de Paraíso Perdido. As aulas do outono mal haviam começado e ela já estava atolada. Ela prendeu o cabelo longo e escuro e olhou para o relógio. John devia passar para buscá-la na volta do trabalho para casa. Talvez devesse ligar para ele e avisar que passaria a noite na biblioteca. Assim, ela teria ao alcance todos os livros de que pudesse precisar. Mas não ia dar certo. Ela precisaria passar em casa de manhã para tomar banho e trocar de roupa antes da aula das 8. Não queria acordar o John para vir buscá-la. Ela odiava ter só um carro. Era tão inconveniente. Pelo menos esse estilo de vida supereconômico era temporário. John investia na carreira em uma empresa de marketing, e um dia Carissa se tornaria professora de literatura inglesa. Só mais 4 anos de pós-graduação. Seu pai não entendia por que ela decidiu gastar 6 anos de sua vida em adquirir um doutorado em uma universidade cristã sem muito prestígio, quando poderia ter escolhido estudar em uma das faculdades renomadas da Ivy League. Em Kingsbury, no entanto, a reputação de Carissa no departamento de língua inglesa era bem conhecida. Tendo se formado com louvor, ela apreciava as vantagens específicas de ser um peixe grande em uma lagoa pequena. Embora o pai preferisse vê-la seguindo uma carreira mais lucrativa em direito ou empreendedorismo, ele adorava dizer às pessoas que sua filha estava cursando o doutorado, e Carissa não se importava que ele contasse. Ela guardou o notebook e um monte de livros na mochila antes de sair para o estacionamento à espera do marido. Na terça-noite, Carissa caminhava para sua salinha na biblioteca quando reparou nos panfletos cor de ameixa pendurados no quadro de avisos. Como havia várias cópias, ela puxou uma do prendedor e guardou na mochila. Normalmente ela não teria prestado atenção. Ela nunca fora ao Retiro Nova Esperança e não sabia nada sobre os programas. Entretanto, o Dr. Allen, seu professor na turma de literatura e a imaginação cristã, havia insistido que seus alunos encontrassem formas de aprofundar suas vidas com Deus. Vocês podem achar que eu pareço um disco quebrado, ele disse no final da aula no dia seguinte. Mas se vocês realmente querem entender os livros que estamos lendo este semestre, vão ter de fazer alguma atividade extracurricular. Vocês precisam se comprometer em prestar atenção ao caminho e aos contornos da sua própria jornada espiritual. Tirando os óculos, ele passou a mão pelo rosto e pelo cabelo salpicado de branco. Os poetas e autores que estamos estudando escreveram sobre suas profundas experiências pessoais com Deus. As obras deles refletem suas perguntas de quem Deus é e quem Deus os criou para ser. A não ser que você mesmo lide com essas perguntas, as mensagens terão pouco significado para vocês. Por isso, mais uma vez, eu os encorajo a explorar a sua própria formação espiritual neste semestre. Sejam intencionais em pensar nas formas que vocês estão sendo moldados para se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo. Se vocês encontrarem formas de cooperar com a obra de transformação do Espírito, estes textos vão ter vida para vocês. Carissa questionou se o programa do Retiro Nova Esperança se qualificaria como uma experiência de formação espiritual adequada. Ela poderia administrar 6 sessões aos sábados, distribuídas por 3 meses. Talvez o curso no Retiro Nova Esperança fosse a maneira perfeita de satisfazer o pedido do Dr. Allen.
Ela esperou a sala esvaziar antes de se aproximar da mesa e perguntar se ele sabia alguma coisa sobre o grupo Jornada Sagrada, anunciado no panfleto. Venha comigo, Ele disse, pegando a pasta e a garrafa d'água. Ela o seguiu pelo corredor lotado em direção ao escritório dele. Estava apenas imaginando se esse é o tipo de curso que o senhor se referia, algo que complementaria o trabalho que estamos desenvolvendo na sua matéria. Com certeza. E a diretora Catherine Rhodes? O senhor sabe alguma coisa sobre ela? Ele concordou com a cabeça. Conheço bem a Catherine. Ela está no Nova Esperança há muito tempo. Carissa hesitou, procurando o jeito certo de fazer sua próxima pergunta. E teologicamente, quero dizer. Dr. Allen interrompeu sorrindo. Preocupada com a ortodoxia, Carissa? É muito mais provável você ouvir heresias nestas salas do que na dela. Você vai estar em boas mãos. Ele bebeu um gole da caneca. Além das recomendações de formação espiritual que fiz na aula, por que você está interessada no curso? Ela pensou por um momento e respondeu: para aprender. Ele parou de caminhar e virou os olhos escuros e instigantes na direção de Carissa. Resposta errada. Ele disse com um sorriso enigmático. Ele estava tentando provocá-la? Embora fosse vários centímetros mais alto do que o professor, Carissa subitamente sentiu-se menor. Desviando o olhar dos olhos dele, ela se concentrou na barba bem aparada e aguardou que ele se explicasse. Carissa, vá para se encontrar com Deus. Ou não vá.